Aleluia. Diz assim, olha, o verso 1: os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Amém? Eu não sei vocês, mas eu leio uns textos desse aqui, eu vou lendo assim, eu vou ficando arrepiado assim, é muito forte. O texto começa dizendo uma coisa que eu sempre falei aqui, né? Uma coisa interessante. O verso 1 diz assim: os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova. Você sabe que todas as vezes que Israel perdia batalha, todas as vezes que Israel caía na vergonha, todas as vezes que Israel ia para a escravidão, era exatamente por esse motivo, né? Eles faziam o que o Senhor reprovava. Era como eu sempre falo aqui, está lá em Gálatas capítulo 3, no verso 3, o texto, Paulo vai dizer assim: olha, vocês começaram bem, começaram no espírito, mas terminaram na carne, né? Ele está dizendo assim: vocês começaram bem, mas vocês no meio do caminho ouviram o que não era para ouvir, e começaram a fazer o que não era para fazer, e de repente tinham começado no espírito, começado bem, buscando ao Senhor, mas agora vocês estão terminando na carne, né? E você sabe que quando fala na carne, né, das coisas da carne da Bíblia, vai falar daquilo que é errado, daquilo que é pecado. Paulo diz que o espírito milita contra a carne, e a carne contra o espírito. E ele diz assim: olha, o que eu não quero, o que eu quero fazer, né, eu não faço, né? E o que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Há uma luta espiritual todos os dias da carne e do espírito. E agora eu leio aqui que o povo de Israel começa a fazer aquilo que desagrada ao Senhor, que o Senhor reprova, né? Mas como sempre, o Senhor está sempre levantando alguém para mudar a história de Israel, e alguém para mudar a história de uma pessoa, de uma família, de um estado, de uma cidade, de um país. Deus levanta pessoas como eu creio que Deus me levantou. Deus levantou a minha esposa, Deus levantou você. Para quê? Para você mudar, para Ele mudar a sua história e mudar a história de muitos. Amém? Você sabe que os planos de Deus para a vida da pessoa não é um plano individual. Se você quiser saber se um projeto que você tem no seu coração é um projeto que vem de Deus ou não, é só você raciocinar, pensar consigo mesmo e analisar. Quando esse projeto estiver bacana, realizado, eu vou ajudar quantas pessoas? Se você pensar, não, só eu vou ser ajudado, só eu vou ser beneficiado, esse projeto não é de Deus. Não estou dizendo que esse projeto é pecado, mas ele não é de Deus. Porque quando Deus chamou, por exemplo, Abraão, ele disse, né, que Abraão, né, por causa de Abraão, por causa da fé de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Todas as famílias. Quem está entendendo aí? Quem está pegando aí, diga amém. Né? Jesus não veio salvar um, nem dois, ele veio salvar toda a humanidade, né? Paulo veio pregar para os gentios, porque Pedro já pregava para os judeus, então todos teriam que ouvir do evangelho. Alguém me entende aí? Diga amém. Então, mas nessa história aqui,
nesse momento aqui, durante 40 anos o povo de Israel ficou escravo dos filisteus. Por quê? Porque eles começaram a desobedecer a Deus, começaram a fazer aquilo que desagrada a Deus. Então, se você começar a fazer o que desagrada a Deus, certamente a sua vida vai começar a desandar. Agora, se você começar a mudar o rumo, né? Se converter dos seus maus caminhos, você pode ter certeza que a sua vida vai começar a ser ajeitada, assim como a Elaine deu testemunho aqui. Mas agora, Deus, como sempre, no Antigo Testamento, ainda não tinha Jesus, Ele, com a misericórdia dele, Ele fala que o povo tinha se voltado contra Ele na desobediência, mas logo em seguida Ele manda um anjo falar com o pai de família, com a esposa dele, e diz para ela e para ele: olha, você vai ter um filho, e esse filho vai libertar o meu povo de Israel das mãos dos filisteus, tá? E esse filho vai ser um consagrado, um separado, amém? Em nome de Jesus. Então, você precisa se separar para Deus, amém? Você precisa ser um consagrado, né? Eu vi um camarada na internet, ele chama todo mundo de consagrado. É até engraçadinho, mas não é qualquer um que é consagrado. Consagrado quer dizer separado, né? E ela disse, o anjo disse assim, ó, e ele vai nascer, vai crescer e não vai passar navalha na sua cabeça. Por quê? Porque ele vai ser um separado, um ungido, um consagrado desde o ventre. Quer dizer, ele estava dizendo, havia um propósito na vida desse garoto que ia nascer, de uma mãe que ainda era estéril, né? Então você vê que esse que ia nascer, ainda ia nascer de uma mãe que era estéril, já de um milagre. É assim que Deus faz. Ele faz a mãe estéril ter filhos, amém? Se a tua vida hoje está assim, não dá fruto, né? Está como uma mulher que é estéril, que não consegue ter filho. Se você crer, a partir de hoje vai começar a dar fruto, amém? Você vai começar a fluir na sua vida aquilo que não fluía, aquilo que estava travado, vai começar a destravar, você vai viver algo sobrenatural. Aqui a porta que não se abria vai se abrir para você, o que estava dando errado vai começar a dar certo. Glória a Deus, amém? Você vê que eu acho engraçado como Deus trabalha de uma maneira muito diferente da nossa. Você vê que tinha tantas mães lá em Israel, ele resolve escolher uma mãe que não podia ter filho. É sempre assim. E aí, pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Quando ele escolheu lá Davi para ser rei, o menor. Escolheu José, humilhado pelos irmãos. Alguém me entende? Jeremias, o menor do clã. Entende? Sempre aquele desprezado ou desprezível para a sociedade, ou a mãe estéril que não pode ter filho. Deus fala assim: é você que eu vou usar, é você que eu vou abençoar. A Bíblia diz que ele faz dessas coisas, ele pega os que não são para confundir aqueles que pensam que são alguma coisa. Por isso que a Bíblia diz que ele exalta o humilhado, mas ele abate o soberbo, né? Alguém vira para mim e diz: pastor, que mensagem que o senhor pregou domingo, né? Às vezes o garoto manda mensagem para mim durante a semana: caramba, pastor, eu estou ouvindo aqui, estou no YouTube vendo, caramba, que maravilha. E domingo eu estava lá, mas agora está me alimentando de novo. Que palavra é aquela? Da onde sai isso? Eu falo assim: é Deus. É Deus que faz. Entende? Muitas vezes eu venho ministrar aqui, a minha esposa fala assim: tu vai ministrar o quê? Eu não sei. O Thales já me pediu várias vezes: pastor, se o senhor falasse que o senhor ia ministrar, ia ser uma maravilha para a gente cantar. Entende? Muitas vezes eu leio um pouquinho e Deus já me dá uma revelação. Eu chego aqui, subo no altar aqui, começo a ministrar e Deus vai me revelando assim, e Deus vai falando. A própria Elaine comentou comigo que alguém vem com ela aqui, eu venho com ela, algumas pessoas que vêm com você foi assim também. Aí a pessoa diz assim: não é possível, alguém falou da minha vida para esse pastor, porque tudo que ele está falando tem a ver com a minha vida. Olha, esse alguém é Deus, mas ele não falou para mim como alguém que cochicha ou alguém que faz uma fofoca. Não, ele está me usando para você entender que ele é contigo.
Quem me entende aí, diga amém. Amém, minha gente? Agora, ele pega uma mulher estéril e diz para ela: você agora vai ter um filho. E o teu filho não vai ser qualquer um. Você vê que ele pega a Ana, lembra da Ana lá de 1 Samuel? Ele pega a Ana e diz para ela assim: olha, você vai ser mãe agora, você me buscou. A Bíblia diz que o sacerdote vira para ela: volta para casa, Ana, e vai ser conforme a sua vontade. Daí a um ano ela volta já com um filho no braço e já entregando para o sacerdote, dizendo: olha, ele vai servir a Deus, porque ele foi um presente de Deus para mim. E o filho dela não foi como o filho da Penina, que não entraram para a história, eram vários. O dela foi o Samuel, o único na Bíblia que era sacerdote, profeta e juiz. É assim que Deus faz, amém? Ele faz assim, deu um filho que ela não podia ter, mas quando deu Samuel, o que ungiu o rei Saul e depois ungiu o rei Davi, o que tinha um respeito por Israel. Ele cresceu na presença de Deus, não é qualquer um. Talvez você pense: puxa vida, está demorando a acontecer alguma coisa na minha vida. Meu irmão, fica tranquilinho aí, fica firme com o Senhor. Se você crer, se você perseverar, escuta o que eu estou falando, Ele vai fazer na sua vida. Às vezes eu dou, esse dia eu estava conversando com o Lucas, né? E tá lá atrás, né, Lucas? Amém? E eu disse para ele assim: rapaz, o que é a obediência, né? Me obedeceu durante esses anos, né? Tudo que eu fui orientando, né? Deu uma rateada aqui, outra ali, mas se endireitava assim, né? E não, pastor, vou fazer igual o senhor está falando. E eu falo: olha o que Deus está fazendo na sua vida. Vai casar daqui uns dias. Eu olho assim, me dá uma alegria, né? Eu lembro quando o Lucas entrou lá na outra igreja, né? Todo fortinho assim, né? Aquela marra de marombeiro. Aí sentou na cadeira assim, eu falei: pô, esse cara aí não vai ficar na igreja não, ele não quer nada com isso não. Ele quer só musculação. Mas ele foi ficando, foi ouvindo a palavra. Continua sendo marombeiro, mas é um marombeiro de Jesus. A noiva dele está aqui, na frente aqui. Amém? Vamos lá. Agora, a gente vai adiantar um pouquinho essa história aqui. Amém? Diz assim o verso 5: e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde do seu nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Amém? Glória a Deus. Agora essa mulher, olha para mim, essa mulher tem um filho, esse filho nasce, e aí ele cresce, não passa navalha, o cabelo dele é comprido, por isso que você sabe que Jesus também é um nazireu, né? É escolhido, por isso que nos filmes aí, talvez a fisionomia, a cor de pele não seja aquela que você vê nos filmes, até porque o pessoal lá do Oriente lá, aquelas bandas lá não tem aquele tom de pele, né? Não é branquinho de olho verde igual aquele Jesus do filme, mas com certeza no cabelo comprido você pode ter certeza. Isso aí você pode ter certeza que Jesus tinha, porque era o voto, era o nazireu, era o escolhido, era o separado. Ele tinha um cabelo grande. Aí agora esse filho dessa mulher começa a crescer, e aí ele já se torna um jovem, né? Um homem, vamos dizer assim. E aí ele começa a dar as direções para a vida dele. Já não é mais aquela criancinha. Eu não sei se o pai e a mãe errou no meio do caminho, o texto não diz, mas eu sei que no capítulo 14, vamos lá? Glória a Deus.
diz assim: Sansão, esse é o Sansão, é o filho que cresceu. Sansão desceu a Tímina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe: vi uma mulher filisteia em Tímina, consigam essa mulher para ser minha esposa. Seu pai e sua mãe lhes perguntaram: será que não há mulher entre seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Sansão, porém, disse ao pai: consiga para mim, e ela que me agrada. Numa outra tradução diz assim, que ele falou para o pai dele: ela me agradou aos olhos. Ela me agradou aos olhos. Você vê que a preocupação do pai e da mãe de Sansão, agora ele já crescido, era porque ele estava querendo se relacionar com uma mulher a qual Deus tinha levantado ele, escolhido ele, escuta, desde o ventre da mãe, um nazireu separado. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Talvez muita coisa. Você sabe que Sansão, desde o ventre, né, o projeto que Deus tinha para ele, era para ele dar certo. Quem está pegando aí? Mas deu errado. Quantos aqui Deus tem um projeto para dar certo, mas tem dado errado? Quantos aqui que tinha tudo para avançar? Quantos aqui que tinham tudo, as oportunidades lhe foi dada, mas você escolheu um outro caminho? Deus te chamou para uma obra, te chamou para andar com Ele, porque foi isso que Deus fez com Sansão. Agora ele cresce, é escolhido, nazireu, recebeu a força, o Espírito Santo, cabelo comprido, porque o voto era esse, separado, não podia passar navalha, mas agora ele já crescido, vai na terra dos filisteus, olha uma mulher e se agrada dela e diz para o pai: me agradou os olhos, é essa que eu quero. Olha lá, toma-me esta, no finalzinho, porque ela agrada aos meus olhos. Sansão estava preocupado com o que agrada aos olhos. Jesus disse que se os seus olhos forem bons, o seu corpo vai ser luz, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será treva. Os seus olhos têm a ver com as suas escolhas, entende? Sansão tinha tudo para dar certo, mas ele, já na sua fase adulta, ele começa a fazer as escolhas erradas. Eu imagino que Deus foi dando a oportunidade para Sansão. Você sabe que Sansão, você vai ver que eu vou ler daqui a pouco, ele foi juiz em Israel durante 20 anos. Por isso que a história está no livro dos Juízes. Ele teve 20 anos para se acertar com Deus, mas você vai ver que o fim dele não foi muito bacana, porque os anos foram passando e ele não se acertou. Ele quis viver a vida de carne, de pecado. Ele queria saciar o desejo dele da carne, de se relacionar com as mulheres filisteias, com as prostitutas. Ele queria se relacionar sexualmente com aquelas mulheres que nenhuma era para ele. Ele queria saciar a carne, viver uma vida no mundo da maneira que ele gostava, da maneira sem responsabilidade. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas o preço foi alto que ele pagou. Eu não sei quantos anos você tem. Quem sabe Deus está te dando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 20, 40, e até hoje você não se lançou em Deus. Até hoje você está andando com as filisteias.
Quando eu digo isso, não é só mulher, está andando com as companhias erradas, com as amizades erradas, está ouvindo pessoas erradas. Tem gente que tem umas ideias de jirico, sim ou não, gente? As ideias assim, nada a ver. Você conversa com a pessoa, não é possível, cara, que essa pessoa está falando isso comigo. Mas eu já ensinei assim, assim, assim. De onde essa pessoa tira essa ideia? Não é possível. Você vai ensinando, e a pessoa vem com um papo furado, danado. Eu sou meio pra frente assim, né? Às vezes na internet alguém vem ali me criticar, essa sua mensagem, não sei o quê, e tal. Aí eu falo assim, vai dormir. Eu escrevo assim, que papo furado esse o teu, pô? Eu mando um kkk. Sai pra lá, cara. Entendeu? Dia desse cara quis me criticar. Eu falei assim, eu vou fundo com esse cara. Que ele ficou escrevendo. Ele pegou o meu WhatsApp na minha rede social, entrou no meu WhatsApp. Eu falei, o que esse cara tá falando aqui, cara? O cara me enchendo a paciência. Falando que eu tô errado, que o que eu prego é errado, que eu faço errado. Aí eu entrei lá no perfil dele. Ele parado assim, na foto, escrito assim, eu sou o templo. Falei, já sei, não vai para a igreja, não consegue ser submisso a uma autoridade, já sei, o cara que quer viver a vida dele. Olhei as postagens dele, não tinha uma curtida, não tinha um comentário. As postagens dele, ele falando de tudo quanto era pastor. Tudo quanto era igreja, o cara falando mal, não tinha uma curtida, um comentário. Eu mandei para ele assim, cara, você não tem relevância nenhuma. Ninguém te ouve. Tu está querendo que eu te ouça? Falei, vou te bloquear. Tu é chato pra caramba. E bloqueei ele na rede social e no WhatsApp. Entendeu? Olha para mim aqui. Bloqueia. Se tiver gente chata lá, vocês estão de máscara? Eu não estou sabendo. Continua a reação de vocês. Se está rindo, se está chorando, se está achando legal ou não. Mas tu bloqueia o cara desigrejado, chato, que quer botar minhoca na tua cabeça. Bloqueia assim. Eu bloqueio. É pecado bloquear, pastor? Não, bloqueia. Meu ouvido não é pinico para me ficar ouvindo essa gente. Eu escrevi uma coisa para ele assim. Eu falei, cara, faz o seguinte: o tempo que você está me perturbando, vá lá resgatar uma pessoa que está nas drogas, na bebida. Vá lá ajudar essa pessoa que está com problema no casamento, que está perdida. Mas não adianta não, cara. Não adianta não. O cara parece um disco arranhado. Ele vai ali te perturbando, fala, toma bloqueio. Vai encher a paciência dos outros. Gente que eu nunca vi na vida, sei lá de onde que é, do Brasil afora aí. Vai para lá, sai para lá. É um filisteu querendo me tirar da... É uma filisteia, uma pessoa que está querendo que eu seja envolvido por essas conversas fiadas. É o cara que não é que Jesus falou, né? Ele entra, não vai entrar no céu e não quer que você entre também, né? É um camarada que é frustrado, né? Eu falei tudo para ele, Deus me revelou a vida dele. Falei tudo isso, eu falei umas coisinhas dessas assim para ele, aí ele chegou, aí ele não me respondeu não. Aí eu bloqueei ele, né? Nem sei se ele respondeu. É o camarada que não chegou, não quer chegar e quer te perturbar. Sansão saiu da casa dele e foi se meter com os filisteus. Era certo que ele ia se envolver com uma mulher filisteia. Ele já começa a fase adulta dele todo errado. Ele quer uma mulher errada. Por onde você tem andado? Quais os caminhos que você tem vivido? Quais as pessoas que são seus amigos? O que você vê na internet? Com quem você fala? Com quem você conversa? Com quem você se relaciona? O que você tem feito da sua vida amorosa, sentimental? Entende?
Porque se você me disser com quem você anda, se você me apresentar, eu vou saber aonde você vai chegar, ou se você vai chegar, ou se você nunca vai chegar. A sua amizade vai me mostrar. Quem você ouve vai me mostrar. Não empreste o seu ouvido para gente miolo mole que não tem nada na cabeça. Titica de galinha se tiver. Gente que não vai acrescentar na sua vida, não serve para estar do teu lado. Você cumprimenta ela, ensina ela, se ela quiser ser ensinada, se ela não quiser, paciência. A ideia do pai dele era, disse para ele assim: por que você não fica com alguém daqui, do nosso povo, uma moça daqui? Você quer uma filisteia? Ele: não, ela me agradou os olhos. Ele estava dizendo assim, ó: não importa o preço que eu vou pagar, eu quero saciar meu desejo e a minha carne. Eu quero me deitar com essa filisteia, eu quero fazer o que eu quero fazer, e pronto, e acabou. Talvez o pai dele falou: e o voto, e o nazireu, e a promessa, e você foi separado. Ele: não quero saber, eu quero viver a minha vida da maneira que eu quero. Talvez você está assim nessa noite, tem vivido da maneira que você quer, e talvez está pagando um preço. Talvez tua vida está travada, porque não obedeceu, não obedece. Não obedece uma liderança, não obedece o patrão, não obedece a Bíblia, não obedece a Deus, as Escrituras, não obedece nada. Vai vivendo a vida como da maneira que você deseja. Abre o teu olho com as mulheres aí. Você que é casado, sai fora. Entende? Os homens aí, vai ser fiel à sua mulher nos mínimos detalhes. Vai ser fiel ao seu marido nos mínimos detalhes. Ame o seu marido e ame a sua esposa. Ame a sua família. Ame o seu filho, a sua filha. Ame o seu pai, ame a sua mãe. Ame o seu avô e a sua avó. Obedeça essas pessoas que estão acima de você na sua casa, no seu trabalho. Diga assim: Senhor, vou obedecer. Faz o que é para fazer. Deus vai te honrar. É na obediência que Ele honra. Quem está entendendo aí? Glória a Deus. Eu quero que você vá para o capítulo 15. Glória a Deus. Vamos lá para o versículo 16, 15. Capítulo 15, versículo 15. Encontrando a carcaça de um jumento, pegou a queixada e com ela matou 1000 homens. Disse ele então: com uma queixada de jumento fiz deles montões, como uma queixada de jumento matei 1000 homens. Quando acabou de falar, jogou fora a queixada, e o local foi chamado Ramate-Leí. Pastor, por que o senhor leu esse texto? Porque Deus deu toda a força para ele vencer os inimigos de Israel, que eram os filisteus. Você sabe que ele, num determinado lugar, deu de cara com um leão, e a Bíblia diz que ele pega o leão e rasga o leão no meio, com facilidade. Você já viu o leão? Quem já viu uns videozinhos aí? Aquele tratador de leão, já viu como é que é o tamanho dele? Né, o cara fica até pequeno perto de um leão, sim ou não? A Bíblia diz que o Sansão rasgou o leão no meio, assim, rasgou assim, com a força que Deus deu a ele. Entende? O homem que tinha uma força dessa, que tinha a unção de Deus, que tinha a força de Deus, que Deus constituiu ele juiz durante 20 anos em Israel, jogou tudo fora.
Agora ele está indo para uma guerra que só ele é o soldado. Tinha 1000 soldados inimigos. Ele passa por uma ossada, né, de um jumento, e ele pega aquele osso da parte do queixo assim, né, no chão, né, comprido assim, né, um jumento, né, aquela cabeça assim, eu imagino, né, como é que era. E aí ele vai naquela parte da queixada ali, daquela ossada, e pega aquela queixada assim, né, eu imagino, talvez até com a parte dos dentes ali, né, naquela ossada ali, na queixada, e ele pega aquilo ali, e a Bíblia diz, e ele mesmo diz, com uma queixada de jumento, eu matei 1000 homens. Você sabe o que são 1000 soldados? Olha a oportunidade que Deus deu para ele, gente, de entrar para a história, como Davi entrou, como Abraão entrou, como Paulo entrou, como Pedro entrou, quanto tantos outros entraram. Olha a oportunidade que Deus estava dando para ele. Olha a força que ele tinha. Mas ele resolveu usar essa força com aquilo que era errado. Começou a se exibir, começou a fazer o que era errado. A Bíblia diz que ele faz uma aposta e faz alguma coisa para alguém, uma charada para alguém decifrar. E eles não conseguem decifrar. E depois a mulher que ele está acaba dizendo o que é para os homens. E aí ele perde lá. E a Bíblia diz que ele vai e mata 10 homens inimigos. Pega a roupa daqueles homens e paga a aposta que ele fez. A Bíblia diz que ele carregava uma porta, daquelas portas de uma fortaleza. Não é porta comum não, aquelas portas gigantescas de madeira e ferro. E ele jogava nas costas e carregava aquilo. Olha como Deus separou um homem para fazer a diferença. Olha o que Deus pode estar fazendo com você. Deus talvez te separou, tem te separado para você vencer nessa vida, tem te dado uma força, mas talvez você tenha trocado essa força por um momento errado, por uma pessoa errada, por um relacionamento errado, né? Para a prostituição, para o adultério, para a mentira, para o engano, por um momento, por uma filisteia, por alguém errado, por uma amizade errada. Talvez você está sendo levado por essa vida aí. Quem me entende, diga amém. Glória a Deus. Sansão estava com muita sede e clamou ao Senhor. Deste pela mão do teu servo esta grande vitória. Morrerei eu agora de sede para cair nas mãos dos incircuncisos. Olha Sansão orando a Deus, porque ele estava com sede e não tinha onde beber água. Deus então, ouve aí, abriu a rocha que há em Leí, né, na cidade, e dela saiu água. Sansão bebeu, suas forças voltaram e ele recobrou o ânimo. Por esse motivo, essa fonte foi chamada em Acoré e ainda lá está em Leí. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Deus aqui cuidando de Sansão, como muitas vezes Ele cuida de mim, de você. E Deus já sabia que Sansão estava errando. Deus, como é pai, né? E Ele ama. Ele poderia dizer: você quer água? Está cansado de matar os mil soldados inimigos? Se vire com água aí, você está todo errado. Se fosse a gente faria isso, né? Nós faríamos isso, não é isso? Mas como Deus cuida, quando ele clama a Deus por uma água: eu estou com muita sede, me ajuda, Senhor, não me abandona, me deu vitória contra os 1000 soldados, e agora vai me deixar aqui morrer de sede. A Bíblia diz que Deus da rocha fez sair água para ele beber. A Bíblia diz que Deus saciou a sede dele. Olha para mim aqui, Deus tem saciado a sua sede. Deus tem movido as águas ao teu favor. E o que você tem feito para retribuir?
voltado para o caminho errado, a misericórdia de Deus tem te alcançado. A água que Ele tem te dado é para te saciar. Talvez você está sendo saciado naquela hora muito legal aqui no culto, talvez na hora de um louvor em casa, mas a sua vida no dia a dia não tem nada a ver com o Evangelho. Talvez você é o Sansão dessa época. Pede água, Deus vai lá com a misericórdia dele, então bebe água. Pede uma porta de emprego, Deus com a misericórdia e com o amor dele toma a porta de emprego. E você continua errado e Deus vai te dando oportunidade. Está na hora de você aproveitar essa oportunidade essa noite. Por isso que eu quis ler esse pedacinho aqui. Ele quer te dar água. Ele disse para aquela mulher, né, samaritana, ele pediu água a ela e tal, e ele falou: se você soubesse quem te pede água, você me pediria água. Jesus disse: e eu te daria uma água que você nunca mais teria sede. É a água espiritual. Deus quer saciar a tua sede espiritual. Deus quer fazer morada, Deus quer te encher, Deus quer fazer de você uma pessoa para mudar essa época nossa. E diz aqui: Sansão liderou Israel durante 20 anos no tempo do domínio dos filisteus. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 16. Vamos ler lá no versículo 16. Capítulo 16, versículo 16. Hoje é Bíblia, tá? Vamos ler Bíblia. Agora passa mais um pouco do tempo dele. A Bíblia não diz quantos anos se passaram, mas aí ele encontra com uma personagem que é a famosa, já é outra mulher das várias que ele arrumou. Sansão era uma pessoa emotiva. Ele vivia na emoção, né? Era um emocionado. Era uma pessoa que era levada pelo coração, pelo desejo da carne, do momento. Ele não era uma pessoa racional, que pensava na vontade de Deus, não. Ele era uma pessoa tudo à flor da pele, tudo que dava vontade de fazer, ele ia fazendo. E pagou um preço por isso. As pessoas precisam de limites, por isso que existem as leis. Tudo bem que às vezes tem umas leis aí esquisitas, mas as leis são para isso. O ser humano precisa de limite. E a palavra de Deus vai dar os limites que a gente precisa. E Sansão vivia uma vida sem limite. Ele não podia tocar em nada morto, porque ele era um nazireu, um defunto, em nada. Bicho morto, gente morta, nada. Lembra daquele leão que ele rasgou no meio? A Bíblia diz que ele, voltando para casa, encontrou aquele leão já morto. As abelhas fizeram um mel naquele leão. Ele pega daquele mel dentro daquela carcaça do leão e ele come daquele mel. E quando ele chega em casa, não fala nem para o pai nem para a mãe, come do mel aí. Além dele tocar no que era morto, ele ainda come do mel que as abelhas fizeram ali no cadáver do leão que ele havia matado há dias atrás. Tudo aquilo que era para fazer de errado, ele fazia. Tudo que dava vontade nele de fazer, ele fazia. Quem sabe eu estou falando com alguém aqui assim. Eu vejo alguém dizendo: a vida é curta, aproveita a vida mesmo. Eu quero ver quando você tiver 70 anos, 80 anos. Eu quero ver quando chegar a velhice. Porque enquanto está novo, né, parece que tudo dá certo, mas no fim dá errado. Você vê que ele era totalmente irresponsável, não ligava para nada. Nada. Além de tocar no algo impuro, ele ainda leva o mel. E ainda o pai e a mãe faz parte. A Bíblia diz: e ele não contou para os seus pais que o mel era daquele cadáver, daquele leão, que era impuro. Porque se conta, eles não pegam.
Porque os pais sabiam do voto de Nazireu, os pais estavam seguindo, mas o filho não. Talvez você é filho aqui, seus pais estão seguindo e você não. Talvez você é pai e mãe aqui, seu filho está seguindo e você não. Quem sabe você é marido e a sua esposa não está seguindo, ou vice-versa. Está na hora de você se encaixar naquilo que a palavra tem falado contigo. Entende? Aí agora ele encontra mais uma mulher na vida dele. Aí essa é famosa. Dentre as prostitutas, de várias que ele arrumou, agora ele encontra a Dalila. E aí ele se relaciona lá, começa a namorar a Dalila, começa a morar com a Dalila. Ele teve um casamento, o casamento foi desfeito, uma vida toda embaraçada. Antes da Dalila ele casa com uma mulher, depois ele descasa e entrega aquela mulher para um amigo dele. Depois ele volta, tenta dormir com a mulher de novo, aí o pai da mulher não deixa. Aí o pai lembra ele e diz para ele: não, agora já é do amigo, já não é mais sua, minha filha. Se você quiser, porque as pessoas tinham medo dele, né? Tem a minha filha mais nova. Ele: não quero não. E foi seguindo a vida dele, né? Como se o preço não fosse pagar nunca. Mas lá em Gálatas diz: tudo que o homem plantar, ele vai colher. Pastor, eu tenho 50 anos, eu tenho 30 anos, eu tenho 20, eu tenho 15, eu tenho 60, 70, 80, eu não sei quantos anos você tem, mas se você está me ouvindo hoje aqui, e se você crê, Deus vai mudar a sua vida, Deus vai mudar a sua história. Se você se lançar, Ele vai fazer de você e da tua vida uma nova vida, em nome de Jesus. Os inimigos queriam saber da onde vinha aquela força dele. E agora aqueles inimigos filisteus vão até a Dalila e diz para ela assim: entrega um bom dinheiro para ela, uma boa quantia em ouro para ela, entrega para ela e diz para ela assim: olha, presta atenção aqui no que eu estou falando. Às vezes você está aqui, mas você está doido ou doida para ir embora. Cuidado para você não ser um Sansão da vida. Cuidado, porque os seus dias podem terminar mal. Não porque eu estou profetizando maldição na sua vida, não. Porque talvez hoje você está perdendo a oportunidade aí, pensando na morte da bezerra. O que eu vou fazer? Ai, que tal? E tá em outro mundo. Né? Você consegue ficar bem em qualquer lugar, mas na igreja com uma palavra dessa você não consegue ficar bem. Pode ter certeza, tem um Sansão aí dentro de você. Não da força, mas das coisas erradas. E ele não quer que você me ouça. Um espírito que levava Sansão a fazer as coisas erradas pode estar dentro de você aí. E ele quer que você cometa os erros que ele cometeu. Para quê? Para você terminar a sua vida na desonra como ele terminou. Que eu já vou chegar lá. Agora aqueles homens inimigos, dá aquele dinheiro para ela e fala para ela: descobre o segredo dele, da força dele. Porque na hora que a gente descobrir o segredo dele, aí sim, a gente vai poder vencer e vai acabar com a festa desse Sansão aí. A Bíblia diz que ela fala com ele, ele conta uma história de mentira, fica brincando com ela, fica flertando com ela, aí ela vai, chama ele: olha, ele me disse. E quando chegam os inimigos assim, ela já tinha amarrado ele vai se desamarra. Não foi dessa vez. Aí ela conversa com ele e diz para ele: me conta, qual é o teu segredo? Você me enganou da última vez, me conta. Ele: não, se você me amarrar com a corda assim, vai dar, aí vai tirar a minha força. Aí ela vai, chama os inimigos, amarra ele do jeito que ele falou, ele pega no sono, né, e tal. Quando chega assim, ela: olha, os filisteus inimigos estão chegando. Ele se solta de novo. E aí ele foi flertando com aquilo que era errado. Tem um monte de gente aqui que vai flertando com o que é errado. Aí aparentemente, inicialmente está dando certo, ou pelo menos não está dando errado. E você está sendo enganado pelas emoções aí. Não vou para a igreja hoje, não vou buscar hoje, não vou orar hoje, não vou fazer isso. Mas está tudo bem comigo.
Ah, mas eu estou no WhatsApp com aquele rapaz, eu sou casada, mas tudo bem, não está acontecendo nada, é só uma amizade. Ah, mas eu estou no WhatsApp com aquela menina, mas não tem problema, eu sou casado, mas é porque, entendeu? E tal. Ah, eu estou me relacionando com essa pessoa, eu sei que vai dar errado, não tem nada a ver com isso, mas poxa, mas tudo bem, e tal. Aí vai vivendo a vida como, né? Vai flertando, até que chega aqui, ó. Até que chega aqui no versículo 16. Importunando o tempo todo, ela, Dalila, o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Escuta, o mal, o diabo, e aqui representado por Dalila, fica o tempo todo dizendo para você: me conta o teu segredo. Vai para a rua, não vai para a igreja, chuta o balde, não liga para o que o pastor falou, né? É só uma voltinha, é só uma bebidinha, é só um namorinho, é só uma mensagenzinha, é só um oi, é só um passeio, é só uma navegada na internet nesse lugar errado, nesse site errado, é só um pouquinho, vai lá. E às vezes você vai, resiste aqui, resiste ali, brinca aqui, brinca ali. Ah, tá dando certo, não tá dando errado. E aí você vai flertando. Até que chega uma hora a pessoa cede. Ela cede para aquele mal. Quem está me entendendo aí? E aqui ele cedeu, importunando o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Por isso ele lhe contou o segredo. Ele, quer saber? É aquele amigo que você está na igreja, ele está, bebe só um copinho de cerveja, mas só esse copinho. Ah, só esse aqui, né? Vamos dar só uma voltinha, vamos só ali hoje, né? Sai fora desse amigo. Cola com um amigo que te traz para a igreja. Quem está me entendendo aí? Entende? Aí diz assim, ó, por isso lhe contou o segredo: jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu desde o ventre materno. Aí ele conta a história que Deus fez na vida dele. Olha que maravilha. Conta para a pessoa errada. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Você vê que ele fala, né, como se não fosse acontecer. Ele diz, aí eu ficaria fraco, aí cortaria meu cabelo, né? Tipo assim, ele não disse, você vai falar para alguém e eles vão cortar meu cabelo e eu vou ficar fraco. Não, se isso acontecesse, se alguém cortasse meu cabelo, é isso que acontece muitas vezes com as pessoas. Ela acha que o mal nunca vai atingir ela. Ela acha que ela sempre vai ter uma escapatória. Sempre ali na frente vai ter uma maneira de se salvar. Sempre lá no finalzinho vai dar certo. Vai ter um jeito de escapar, é ou não é? Ele estava tipo assim, tá tudo certo, aquela falsa sensação. Eu sou muito forte, ninguém pode comigo. Cuidado, forte aqui é Jesus. Quando alguém fala para mim assim, pastor, que mensagem, que noite, que tal e tal, eu falo assim, é Jesus. Eu acho que, eu falei com a minha esposa, acho que é por isso que eu não estudo 12 horas para trazer uma mensagem. Que uma vez eu vi um pastor falando que ele estuda 12 horas antes de pregar. Uau! Porque eu acho que se eu estudasse 12 horas, não sei, talvez alguém ia virar para mim, ia me elogiar e ia dizer, também eu estudo 12 horas. Tem gente que estuda 12 horas e não altera nada, ele continua dando glória a Deus e honra para Deus, não sei. 12 horas, eu estudo 12 horas, eu fiz teologia, eu fiz isso, fiz aquilo, porque aí a minha esposa falou assim, mas você já estudou muito, que eu sei. E aí ele diz aqui, ó, quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou essa mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais esta vez. Lembra das outras vezes que eu contei aqui rapidinho? Pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram
a ela levando prata. Quer dizer, vamos te pagar, você não vai contar o segredo? Então eu vou te pagar. Parece a mesma história de Jesus, não é? Fazendo dormir no seu colo. Olha o bobão lá, achando que estava tudo no controle, ó. Dormiu no colo, fez aquele cafunézinho na cabeça dele. Aí ele dormiu, né? Aí ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele. E assim começou a subjugá-lo. Você vê que ele começou a ser subjugado, né? Foi na hora de cortar o cabelo. Ali o texto diz que ele já estava sendo o quê? Subjugado, estava começando a derrota de vez na vida dele. A humilhação. Ali era o começo. E a sua força o deixou. Então ela chamou Sansão. Os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Pegaram aí? Um cara que tinha tudo para dar certo, fez bobagem durante a vida toda, mas chegou uma hora que o Senhor o deixou. Você quer que o Senhor te deixe? Ou pelo menos você convidou o Senhor para morar na sua vida? É para ler isso aqui com muito pesar, não é, pastora? Eu imagino ele levantando, acordando assim. O que os filisteus estão vendo? Ele, deixa comigo porque eu sempre venço, porque eu tenho uma força que Deus me deu. E na hora que ele levanta, o texto diz: ele não sabia ainda que o Senhor havia o deixado. Meu Deus. Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos. Gente, é assim que o diabo faz, né? Ele pega a pessoa, engana a pessoa, traz a pessoa para ele, para o mundo, para as coisas erradas. E o diabo fura os olhos, a pessoa já não enxerga mais. Furaram os seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze. Era para ele não se soltar. E o puseram a girar um moinho na prisão. Se tornou escravo. Por quê, pastor? Porque desobedeceu ao Senhor. Escuta, eu quero que você anote essa frase na sua cabeça. Deus pega a sua obediência e transforma em bênção. E o diabo pega a sua desobediência e transforma em maldição. Quem pegou aí? Deus pega a sua obediência e transforma em bênção. O diabo pega a sua desobediência e transforma em maldição. É forte isso aí ou não é? Foi exatamente o que aconteceu com Sansão. Deus queria pegar a obediência, se ele obedecesse, e abençoar ele. Como ele não obedeceu, não foi abençoado, pelo menos da maneira que Deus gostaria. Agora, quando ele desobedeceu durante a vida toda, chegou uma hora que o Senhor saiu da vida dele, e aí sim, o diabo pegou a desobediência dele e colocou maldição na vida dele. Transformou em maldição. Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze
e o puseram a girar um moinho na prisão. Agora, gente, ele está empurrando o moinho que muitos homens ou os animais empurravam para movimentar o moinho e fazer ali o trigo, alguma coisa, moer alguma semente, talvez milho, não sei. Agora, imagina comigo, um homem que era forte, temido, gente, um homem que tinha uma força, que carregava uma porta de ferro com madeira nas costas, um portal gigantesco, maior que esse altar aqui, mais alto que esse altar. Ele pegava, arrancava aquela porta, jogava no ombro. Um homem que, com uma queixada de jumento, 1000 soldados ele matou de uma só vez, numa só luta. Pegou um leão e rasgou. As pessoas temiam a ele porque sabia que Deus era com ele. Foi feito um voto de Nazireu, escolhido desde o ventre. Eu imagino o pai e a mãe olhando e falando: aonde meu filho chegou? Imagina agora, gente, ele sem força, ou pelo menos com uma força natural que toda pessoa tem, com os olhos furados, no meio de uma multidão, gritando o nome dele de derrotado. Cadê a sua força? Deus não era contigo, Sansão. Agora empurra esse moinho aí, cego. Estava nu também. Quando o diabo vem é para humilhar mesmo, é para colocar na sarjeta. Você que às vezes fica chateadinho com o pastor, fica chateadinho: ai, o pastor não fez isso comigo, o pastor não falou comigo, o irmão não falou assim, a pastora. Meu irmão, para com esse negócio. Ai, a igreja não sei o que, ai, aquele meu amigo, ai, ele fez isso. Passa por cima dessas coisas, fica firme. Aí diz aqui: e puseram a girar um moinho na prisão, mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Dá para ficar arrepiado. Era Deus dizendo assim: ó, estou te dando uma oportunidade mais uma vez, Sansão. Antigo Testamento, hein? Era olho por olho, dente por dente. Mas a misericórdia de Deus ainda estava lá. Quando o texto diz que o cabelo dele começou a crescer, o texto está dizendo assim: olha, uma nova oportunidade quando Deus começou a dar a ele. Porque na hora que o cabelo acabar de crescer, porque ele ficou dias, talvez meses, talvez anos, não sei, um bom tempo. Deu tempo do cabelo crescer, da trança crescer, não é crescer um pouquinho, não, crescer. E na hora que o cabelo crescesse no tamanho que era para ser, a força ia voltar junto, porque o voto foi feito. Aquilo que Deus promete e aquilo que ele faz, ele não revoga. Ele deu, pronto, e acabou, está dado. Entende? Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? O cabelo está começando a crescer na sua vida aí, ó. A nova oportunidade Deus está começando a fazer na sua vida aí. Pega isso aí, em nome de Jesus. Amém? Os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus, Dagom, e para festejar, comemorando sua vitória. Diziam: o nosso Deus entregou, o Deus deles lá, o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. Quando o povo viu e louvou o seu Deus, Deus com D minúsculo, o nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. Com o coração cheio de alegria gritaram: traga-nos Sansão para nos divertir. Era para humilhar. É que pode. Onde ele chegou, gente? E mandaram trazer Sansão da prisão, e eles os divertia. Ah, Sansão, seu Zé Mané, aí está derrotado. Quando puseram entre as colunas, Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão. Sempre tem alguém que Deus envia, amém? Deus vai enviar alguém para você aí. Quem crê, diga amém. Olha que maravilha.
Sansão disse ao jovem que guiava pela mão: ponha-me onde eu possa palpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Homens e mulheres lotavam o templo, tudo para fazer chacota com Sansão. Todos os líderes dos filisteus estavam presentes. Era como se fosse um coliseu, né? E no alto, na galeria, havia cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Sansão, que os divertia. Eles estavam se divertindo com a derrota de Sansão. E Sansão orou ao Senhor. Quem sabe hoje você pode orar ao Senhor aí. Eu leio um negócio desse e eu fico emocionado, gente, com o amor de Deus. E o Senhor orou a Sansão: ó soberano Senhor. Sansão orou ao Senhor, melhor dizendo: ó soberano Senhor, a oração dele: lembra-te de mim, ó Deus. Agora ele lembrou do Senhor. Teve que passar tudo aquilo, agora ele lembrou. Você vai esperar acontecer o que com você para você lembrar do Senhor? Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez, e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a mão esquerda em outra. Disse: que eu morra com os filisteus. Em seguida, eles a empurrou com toda a força. Imagina que força é essa, gente? Derrubar um coliseu. E o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Foram então seus irmãos e toda a família do seu pai para buscá-lo. Trouxeram-no e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão liderou Israel durante 20 anos. Que fim triste, minha gente. Eu já vi gente dizendo: mas pelo menos ele matou mais só com aquela atitude do que como estava vivo. Meu irmão, o fim poderia ter sido diferente. Ele poderia ter sido o maior juiz de Israel. Não deixe o diabo furar os seus olhos. Não deixe o diabo fazer da sua vida uma derrota. Não deixe o diabo te fazer um escravo dele. Levanta a tua cabeça, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Agora eu imagino os pais indo lá, lembrando do filho forte, porque Deus tinha dado a força para ele, dito: é separado, é consagrado. Isso mostra para a gente que pode ser separado e consagrado se titubear, meu irmão. O diabo não tem essa. Isso serve para mim, inclusive. Agora eu imagino o pai e a mãe pegando lá, indo lá, vendo o filho e lembrando do Sansão forte, lembrando da promessa do Senhor, do anjo falando, dela engravidando sem poder ter filho, indo lá buscar o corpo dele, talvez dilacerado, porque aquela estrutura também caiu em cima dele, no meio daquelas pedras ali, buscando e pegando aquele corpo e levando o pai, a mãe, a família. Como vai ser no fim da sua vida?
ou como vai ser o fim da sua vida, minha gente. Quais são as escolhas que você tem escolhido? Ah, não estou nem aí que ele matou 3 mil, 6 mil, 5 mil, mais do que a vida dele toda, vivo numa só derrubada ali daquele templo. O fim dele poderia ter sido diferente. Uma coisa eu aprendi aqui. O propósito de Deus foi cumprido naquela época. Deus queria aniquilar os inimigos de Israel. O propósito para o povo foi cumprido. Mas o do líder Sansão não. O do nazireu, do escolhido não. O do consagrado, do separado não. Por isso que a obra de Deus é assim. Um pastor morre, a obra continua. Quem entendeu aí, diga amém. Você que quer mudar a sua história, você que não quer acabar os seus dias como Sansão, você que quer obedecer, você que quer viver uma vida com Deus, eu quero orar por você hoje.